Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso bom dia de muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta agradabilíssima manhã de domingo, quando o frio nos convida a profundas reflexões. Para nós é uma grande alegria tê-los aqui conosco. Nós gostaríamos de repassar um aviso que refere-se à presença aqui em Cascavel de Marlon Reikdal, nesta jornada de psicologia e espiritismo. Ele estará conosco nos dias 29, 30 e 31, portanto, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, na nossa querida Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, no dia 29 às 20 horas. No dia 30, sábado, estará aqui na SEAC, proferindo um seminário em duas partes, a primeira parte pela manhã e a segunda parte à tarde, pela manhã das 9 ao meio-dia e à tarde das 14 às 17 horas. No mesmo sábado ainda, à noite às 20 horas, ele estará então na Sociedade Espírita Caminho da Luz, proferindo uma palestra. E no dia 31, domingo, retorna então a CEPAL, fazendo lá também este encontro com jovens na parte da manhã e um seminário à tarde, pela manhã das 9 ao meio-dia e à tarde das 13h30 às 16h30. O cartaz está fixado ali no nosso mural, também no nosso site há maiores informações sobre toda a programação, com a presença então de Marlon Reikdal aqui em Cascavel, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Nós faremos uma breve leitura, uma leitura introdutória, que nos foi sugerida deste livro, Lições para a Felicidade, que foi ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. A mensagem que tem como título Confia sempre em Deus. E nós selecionamos alguns parágrafos, onde então a benfeitora nos diz assim: Jesus foi muito claro quando elucidou que o Pai veste de cores variadas e belas os campos, oferecendo ao lírio a alvura incomparável, bem como providencia o alimento para as aves do céu, que não semeiam nem colhem. Por consequência, muito mais brinda aos seus filhos humanos, que valem mais do que aqueles. Evolução é impositivo inadiável, e todos que se encontram mergulhados no seu processo passam pelas diferentes etapas a fim de fixarem conquistas e abrirem espaços para novos empreendimentos libertadores. Um pai humano, mesmo que destituído de sentimentos superiores, providencia o pão, o agasalho, o medicamento, o socorro para o filho, planejando-lhe a felicidade e, não poucas vezes, empenhando-se para auxiliá-lo na conquista de um lugar ao sol. O Pai Celestial, muito mais sábio e generoso, brinda todos os tesouros imagináveis aos seus filhos, facultando-lhes a conquista mediante o empenho a que se entreguem. Na sua magnanimidade, faculta-lhes as mesmas oportunidades e condições, velando incansável para que as metas sejam alcançadas e a plenitude conseguida. Não te descoroçois, portanto. Tempestade de hoje é bonança que chegará amanhã. Estás fadado à glória estelar. Conquista, por enquanto,
os pequenos espaços que se encontram vazios e faze do sofrimento um meio de superação do egoísmo e toda a trama sórdida que ele elabora e executa. Vence cada etapa desse processo com a alegria de viver, compreendendo que ninguém chega ao topo da subida sem ultrapassar as fases iniciais das baixadas. Confia em Deus em todas as situações da tua existência. Se entregando-te a Ele, em cuja misericórdia aures forças e coragem, ainda enfrentas desaires, imagina-te o que ocorrerá sem que mantenhas forte esse elan poderoso e te descobrirás mais vulnerável e fragilizado para os sucessivos embates do caminho de crescimento interior. Recorda-te que as provações que te visitam, tu as solicitaste a Deus, que as concedeu como função terapêutica para o espírito endividado que és, conseguido a honra de vivenciá-las. Desse modo, nunca permitas que o desencanto e a aflição te conduzam à dúvida a respeito da sua proteção. Ele que te criou providencia todos os recursos para que alcances a finalidade sublime para a qual nasceste. Examinando em derredor, verificarás que não estás a sós no testemunho. Qual ocorre com esses outros, depuras-te, aprendendo o correto uso da experiência carnal, a fim de ascenderes no rumo da plenitude que te aguarda. Vamos nos unir então em pensamento e agradeçamos a Deus, o nosso Pai, por ter nos criado espíritos imortais, por ter nos dotado de amplas faculdades e potencialidades, que cabe a nós desenvolvê-las no espaço e no tempo, através do trabalho, dos sacrifícios, dos esforços e, sobretudo, da nossa vontade. Agradeçamos pela bênção da reencarnação, por estarmos nesse planeta de expiações e provas, passando por todas as experiências, situações, circunstâncias, obstáculos e desafios que irão nos conferir o mérito do progresso e da evolução. Agradeçamos por todas as oportunidades que todos os dias se renovam em nossas vidas, convidando-nos a fazermos hoje certo o que até ontem fizemos errado. Agradeçamos por todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos, para bem os utilizarmos em nosso proveito e no proveito dos nossos semelhantes. Agradeçamos, enfim, pelo dia de hoje e por estarmos aqui nesta belíssima manhã de domingo, na intimidade da Casa Espírita, para juntos fazermos reflexões importantes e oportunas que dizem respeito ao espírito imortal que somos todos nós. Assim, profundamente agradecidos a Deus, a Jesus e a todos os espíritos protetores e amigos, solicitando a permissão deles e o auxílio, iniciamos as atividades desta manhã. Assim seja, Senhor. Para nós é uma grande alegria recebermos aqui mais uma vez este querido amigo, irmão, trabalhador da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz e também da 10ª URI, União Regional Espírita, Eloy Lemos de Mello. Bom dia, meus queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. E o nosso amigo André nos chamou a atenção para esta manhã iluminada de domingo, de inverno em Cascavel. E nós convidamos a todos vocês para que a partir de agora, se já não o fizemos,
sintamos com mais intensidade o calor da presença de Deus em nossas vidas. Para começar a exposição de hoje, eu gostaria de iniciar fazendo a vocês uma pergunta bastante simples. Você acredita em Deus? Bom, eu particularmente acredito, tenho a certeza, a convicção da sua existência. Eu gostaria de saber quantos de vocês compartilham comigo desta crença. Vocês acreditam em Deus? É um sim? A cabecinha mexendo? Muito bem, nós não estamos sozinhos. Uma pesquisa de opinião que foi publicada no ano de 2001, deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil, que foi publicada no ano de 2001, revelou que 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Isso é muito bom. É tão fascinante um resultado deste que nos enche de esperança. E eu gostaria de, a partir desta constatação, fazer a seguinte reflexão com vocês. Se a maioria absoluta de nós acredita em Deus, e isto no Brasil, mas também podemos afirmar com certa segurança que no mundo todo, a maioria absoluta de nós acredita em Deus. Então a questão é, por que, apesar da nossa crença em Deus, nós como humanidade continuamos desrespeitando os direitos alheios? Por que nós ainda continuamos furando o sinal vermelho? Por que a gente ainda sonega imposto de renda? Por que ainda existe a corrupção? Se a maioria absoluta acredita em Deus, por que o mal ainda prevalece entre nós? Bem, isso está certamente vinculado à grande imaturidade psicológica e emocional de cada um de nós. Vamos dizer, a nossa própria inferioridade espiritual. Mas eu acredito que uma das causas desta crença em Deus, que não é vivida diariamente, talvez esteja ligada à nossa compreensão equivocada a respeito de Deus. Vejamos que, na grande maioria de nós, quando surge o pensamento, a ideia de Deus, quase que imediatamente surge também uma imagem a respeito dele. Por exemplo, esta daqui que você está olhando agora é uma representação de Krishna, que dentro da tradição hinduísta é um deus. Notem vocês que é uma representação humana. Às vezes Krishna é representado numa feição um pouco mais feminina, às vezes um pouco mais masculina, às vezes representado na forma de uma criança, mas é sempre uma imagem humana. Mas se nós percorremos a história e as tradições religiosas, nós vamos encontrar, por exemplo, entre os gregos, esta imagem. Os gregos da antiguidade, esta imagem, que é uma representação de Zeus, que era
para a crença grega, o deus dos deuses. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que Zeus, nesta imagem, vejam só, ele é um senhor de barbas brancas, olhos severos, é um senhor de idade, o que denota sabedoria, mas vejam que ele também é musculoso, ágil, e traz ali um arco de raio, bravo, na verdade, me passa essa imagem também. Mas se você percorrer ainda as tradições religiosas e chegar ao Ocidente, entre os cristãos, você vai encontrar também esta imagem aqui. Esta é uma representação de Deus feita por Michelangelo e está no teto da Capela Sistina. E vocês vejam que é um Deus também humano, também de barbas brancas, é um Senhor de olhos severos, sábio, mas também musculoso e muito ágil. Ora, eu também confiaria a uma pessoa assim o governo do universo, lógico, não pensaria duas vezes. Uma concepção, portanto, antropomórfica. Antropomórfica quer dizer antropo, homem, mórfica é forma, em forma de homem. Também no teto da Capela Sistina nós encontramos esta outra representação, também por Michelangelo, mas aqui Deus na criação do homem, na imagem anterior Deus na criação do sol e da lua. É esta concepção humana que prevalece nos dias atuais ainda. Vemos Deus como um de nós. Esta é que é a verdade. Mas ainda a gente vai perceber entre os cristãos, em grande parte deles, que muitas vezes Deus é confundido com esta outra imagem aqui. Jesus. E esta é uma confusão proposital. Não podemos ser tão inocentes. Esta é uma confusão proposital, mantida ao longo destes últimos séculos. Esta confusão de que Jesus seja Deus, Deus tenha encarnado na terra na forma de Jesus. Porque se não bastasse Jesus ser um Cristo, ser um Espírito que está no topo da escala espiritual, de ser o modelo e guia, o próprio emissário de Deus na terra, trazendo consigo o seu pensamento e vivenciando a sua mensagem em plenitude, não bastasse isso. Era necessário fazê-lo passar por Deus, talvez porque assim o que ele disse tivesse mais autoridade. Mas às vezes, nos dias atuais, a gente também vai encontrar Deus assim, tipo na imagem do Morgan Freeman, E se fosse a versão nacional, quem sabe o Antônio Fagundes, alguma coisa desse tipo. Enfim, o fato é que nós temos uma imagem totalmente humana, isso ficou claro, a respeito de Deus. Mas eu gostaria então de perguntar para vocês, olhem para esta outra imagem agora. Isto é uma foto da NASA. É a galáxia de Andrômeda, que está, segundo eles dizem, perto de nós, da Via Láctea. Notem o foco de luz no centro desta imagem, no centro desta galáxia. Em torno deste foco de luz, bilhões de estrelas estão girando. Cada uma destas estrelas é um sol carregando em torno de si um cortejo de planetas. E eu pergunto, meus amigos, qual é a imagem de Deus que mais combina com esta obra? Mas se por um lado a ciência hoje lança o telescópio na direção do universo infinito, se nós olhamos para a intimidade do mundo em que vivemos, a gente encontra imagens assim.
Veja que coisa mais linda esse bichinho. É um pássaro que tem 7 cores. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu pergunto para vocês, qual é a imagem de Deus que você acha que combina com esta obra? Então, justamente preocupados com a nossa concepção equivocada a respeito de Deus, é que os espíritos e Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, dedicaram o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos a tratar de Deus. E é uma coisa muito natural que eles tivessem feito isso. Porque como é que os espíritos iriam nos ensinar sobre a reencarnação, sobre as penas e recompensas futuras, sobre a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma? Como iriam nos ensinar estas coisas se a gente ainda traz dentro de nós, se a gente ainda traz esta imagem distorcida a respeito da divindade? Então era necessário, é como se fosse ali um momento inicial para recompor. Necessário, então, desconstruir, desfazer estas ideias a respeito de Deus, bastante imaturas mesmo, infantis até, e nos auxiliar a construir uma concepção mais ampla a respeito do Criador, para aí sim, a partir de uma ideia mais profunda a respeito de Deus, a gente conseguisse compreender todo o restante que estava por vir. Então, sendo assim, nós vamos encontrar a primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão clássica conhecida por todos nós, quando Allan Kardec se dirige aos espíritos superiores que coordenaram a codificação, ele vai apresentar como questão número 1, essencial para a humanidade, que é Deus. E aí nós vamos chamar atenção para aquilo que muitos oradores e estudiosos, muito mais sábios do que nós, já também têm chamado atenção, para o fato de que a própria pergunta de Allan Kardec já é uma verdadeira lição. Porque vocês vão perceber que ele perguntou assim, que é Deus? Ele quer saber o que é. Em nenhum momento ele perguntou quem é. Quem é? Porque se eu pergunto quem é, eu estou personificando. Eu estou me referindo a alguém, a uma pessoa. Então, se eu pergunto quem fez este púlpito que está aqui, vocês vão me dizer, foi um marceneiro tal. Quem ergueu este prédio foi o engenheiro, os pedreiros tais. Quem são pessoas? Mas quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, ele não está se referindo a uma pessoa, a alguém. Não está personificando Deus. Ele pergunta o que é. Então a resposta dos espíritos, que vem à mesma altura da pergunta, não poderia ser diferente, é sensacional. Eles responderam a Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam só a resposta. É a inteligência suprema. Não é uma pessoa. Perceberam a nuance? A delicadeza
não é uma pessoa, é uma inteligência. E é a inteligência suprema. É uma pergunta tão complexa essa, porque quando a gente pergunta o que é alguma coisa, a gente já está automaticamente delimitando, impondo limites, restringindo. Quando você pergunta o que é, você está colocando no quadrado. E a saída foi tão sensacional que eles não limitaram. Ao definir Deus, eles não puseram limites. Ao contrário, eles ampliaram, dizendo que é a inteligência suprema. E que é a causa de todas as coisas, portanto, tudo tem uma causa, como veremos a seguir. E a causa de tudo, de todas as coisas, é Ele, é esta inteligência superior a todos, que nós chamamos de Deus. Mas Allan Kardec segue então fazendo uma série de questões a respeito de Deus. Eu vou saltar algumas e vou destacar algumas outras. Na questão de número 4, que é fundamental, que é tão importante, não poderíamos deixar de apresentar para vocês. Ele vai dizer assim, ó, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Vejam, porque a definição sobre Deus foi tão magnífica, mas paira sempre sobre a cabeça da humanidade esta pergunta: onde está a prova da existência de Deus? É pergunta recorrente, desde todos os tempos. Nos meios religiosos, filosóficos, científicos. Volta e meia algumas revistas para leigos, mas que tratam de ciência, fazem esta pergunta. Às vezes matérias de capa: Deus, a ciência tem algo a dizer sobre Ele, e etc, etc. Sempre a pergunta onde se encontra a prova da existência de Deus. E ele não passou em branco isso a Allan Kardec. Ele perguntou aos espíritos superiores da codificação, e eles responderam simplesmente: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então eles partem de uma constatação. Para nós, para todos aqueles envolvidos com ciência, isto é um axioma, é uma premissa fundamental. Todo efeito tem uma causa. Isso é tão importante que, por exemplo, entre os norte-americanos, desde pequenininhas, as crianças miudinhas, 3 aninhos, 4 aninhos, já aprendem causa e efeito, causa e efeito. Eles têm joguinhos para as crianças: causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. As crianças lá são educadas na ciência partindo desses princípios. Causa e efeito. É fundamental. Todo efeito tem uma causa. Então, quando você olha para a estrutura que nós temos aqui neste momento, você pensa: bom, alguém fez. Porque é claro que esse prédio não se fez sozinho. Não é verdade? Quando você olha para esses slides, você pensa: alguém fez. Não fez. Não se formou sozinho. A roupa que você veste nesse momento, alguém fez. Há de ter uma causa, e a causa é o homem. O homem fez. E você olha para tudo, praticamente, que nos cerca de moderno, o homem fez. Mas eles chamam a atenção,
Procure a causa de tudo que não é obra do homem. Então, quando você olha para a natureza, quando você olha para aquela imagem da galáxia, ou para aquela imagem daquele passarinho, ou você olha para as árvores que estão aí fora, e você vai perceber que nenhuma destas obras pode ser obra humana, porque a inteligência humana não é capaz de produzir isso. E você vai se perguntar, então quem fez? Ou o que foi que fez isso? De onde vem? Porque não pode ter se feito do nada. Mas os cientistas dizem que é ao acaso. Vai então Allan Kardec comentar esta resposta dizendo: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Acreditar que o universo é fruto do acaso é avançar que o acaso seja capaz de fazer alguma coisa. O acaso, meus amigos, é nada. O que é o acaso? Nada. Afinal, o que é o tal acaso é nada. E o nada não pode fazer nada. Portanto, na origem, há que ter uma causa. E a causa é Deus. Esta inteligência suprema e superior a todas as inteligências do universo é a causa das próprias inteligências do universo. Você pensa, não pensa? Raciocina, trabalha, toma decisões, cria, com o uso da sua inteligência. E a inteligência não é fruto do acaso. Porque o acaso não seria capaz de te fornecer inteligência. É uma combinação molecular no seu cérebro não seria capaz de te dar inteligência. Porque senão deveríamos nos perguntar, como perguntou Allan Kardec, por que os repolhos não são inteligentes? Não faz nenhum sentido. Então você pensa que o fato de você pensar em Deus é a prova de Deus. É a prova da sua existência. Este sentimento da existência de Deus é tão inato no ser humano que desde os povos mais primitivos e mais selvagens, a intuição de Deus já estava presente. E, no entanto, ninguém ensinou para eles a esse respeito. Ninguém ensinou ao selvagem mais primitivo sobre Deus. Não é fruto de um ensino, vai explicar Allan Kardec. Se é intuitivo, tem uma causa. É porque existe. Bem, na questão mais adiante, a questão número 9, ele faz outra pergunta muito, muito interessante. Ele vai dizer assim: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A pergunta é assim, ó. Ele quer saber como que eu posso saber ou constatar que Deus é realmente a inteligência suprema, que está acima de todos. O que me demonstra essa inteligência ser tão grandiosa assim? Vejam a resposta. Vejam a resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Aí você lança os olhos
Na noite iluminada que teremos hoje, depois desta manhã belíssima, sem nuvens, dê uma olhadinha pela sua janela para as estrelas e procure o Criador desta obra e veja a grandiosidade da obra, e você não terá dúvidas de que Ele é a inteligência suprema, porque é proporcional à grandiosidade da obra. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Olha só. Dá uma olhada com carinho nesta imagem que você está vendo aí. Tá, mas deixa eu chamar a atenção de vocês que não é uma fotografia, tá? Vocês tinham percebido? Pois é, não é uma fotografia. É uma pintura. Você prestou atenção nos olhos? Olha as sobrancelhas, a riqueza de detalhes. É uma pintura. Veja a sombra. O sol está batendo desse lado, sombra do outro. Nariz, a perfeição. Dá uma olhada ali, ó, nos lábios e nos dentes. É incrível, né? Belíssima essa pintura. Vocês não acharam? Os cabelos. E veja que a pele também tem umas sardinhas, né? Agora eu vou mostrar para vocês quem é o autor desse quadro. Eu gostaria de apresentá-los. É esse daqui. Ele se chama Caputo. É um macaquinho Caputo. Ele pintou esse quadro aí. É bastante simpático ele, inclusive. Um quadro belíssimo. Né? Vocês gostaram da pintura? Vocês estão tão sérios, gente. O que vocês acham? Eu tô percebendo uma certa negação aí no meio. Vocês querem falar alguma coisa a respeito? Não foi ele que fez, é isso que eu estou entendendo? Vocês acham que não foi ele que fez? É isso que vocês estão falando? Não foi o macaquinho que fez? Com essa simpatia toda, você acha que não foi ele que fez? Por que você acha que não foi ele que fez? Pode falar, gente. Por que você acha que não foi ele que fez? Ninguém se candidata a me dizer alguma coisa? Você acha que ele tem capacidade para fazer? Aquela pintura lá? Não? Não tem capacidade para fazer aquela pintura? Não. Não tem, ainda não. Ele não é capaz de fazer. Então, quando você olhou para o quadro e eu mostrei esse macaquinho, você disse, não pode ser ele. Porque ele não é capaz de fazer. Porque para fazer aquela obra lá, tem que ser alguém dotado de faculdades, de habilidades, de inteligência que está acima da média. Bem acima da média. Você concorda comigo? Então não tem como ser ele. Vejam então que você acabou de fazer aquilo que os Espíritos recomendaram na resposta. Você olhou para a obra. Você olhou para a obra e imediatamente você pensou no autor desta obra. E deve ser alguém genial. Que não pode ser um macaco. E o acaso também não, já pensou? Não, esse quadro surgiu assim, ó, explodiu uma indústria de tinta. As tintas voaram ao acaso, caíram sobre o quadro e formou essa imagem. Não dá para ser. Então você olhou a obra tão genial e concluiu imediatamente, o autor deve ser genial.
E de fato é essa moça aqui, ó. Ela se chama Kiane Kramaric. É uma mocinha genial, realmente, que pintou esse quadro ali. Faz sentido para vocês isso agora? Faz sentido eu dizer para vocês que foi essa moça que pintou esse quadro? Faz. Agora faz sentido. Está condizente com a obra. Então, quando a gente olha para o universo e olha para a natureza que nos cerca, nós devemos pensar: obra tão magnífica deve ter um autor magnífico. Não é verdade? Dá para aceitar que não seja grandioso? Então é por isso que vão dizer os Espíritos: vede a obra e procurai o autor. O orgulho gera a incredulidade. E o homem orgulhoso nada admite acima de si. Considera-se espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. É o nosso orgulho que muitas vezes nos tem afastado de Deus. E às vezes perguntamos: onde está Deus? Como se Ele tivesse sumido, mas a sua presença é constante. E falando sobre Deus, isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi há pouco tempo, contada inclusive por Richard Simonetti. Eu vou compartilhar. Ele fala sobre o caso de uma mãe que tinha 2 filhos, rebeldezinhos, daqueles difíceis. E ela, preocupada com a educação deles, um de 10, outro de 12 anos, não sabia mais o que fazer, recorreu ao padre, foi pedir a ele uns conselhos para aqueles meninos. E o padre falou: minha filha, manda eles aqui, porque eu vou conversar com eles. Então foram os 2 meninos, o padre solicitou que o mais velho ficasse esperando, o mais novo foi para a sacristia com ele, sentaram-se um na frente do outro. O padre, um homenzarrão enorme, com voz de trovão, perguntou para o menino: filho, onde está Deus? E o menino ficou paralisado. Então ele pergunta de novo: filho, onde está Deus? E o menino, de olhos arregalados, paralisado na frente daquele homem daquele tamanho, não dizia nada. E o padre pensou: preciso colocar um pouco de juízo na cabeça dessas crianças. Então falou mais enfático: filho, onde está Deus? Nesse momento, ele levantou, saiu correndo em desespero. Não deu tempo de o padre reagir. Saiu, atravessou os bancos da igreja, passou pelo mais velho que esperava lá fora e correu até em casa. Chegou, foi para o quarto, entrou e se trancou no armário. Uns instantes depois chega o mais velho, vai para o quarto, abre o armário. Mas o que foi que aconteceu? Por que você saiu correndo desse jeito? E ele disse: cara, agora nós estamos encrencados. Sequestraram Deus. E o padre está achando que foi nós. Deram um sumiço em Deus. E você veja que na atualidade surgem obras do tipo assim: Deus está morto. De inteligências assim, fantásticas. Dá um sumiço em Deus. Mas Deus se mostra constantemente pela sua obra. Ele não nos invade, deixa a cada um o mérito da percepção da sua presença.
E isso agora me lembra outra história, não tão engraçada, mas belíssima na realidade, de Devendranath Tagore, o pai do famoso poeta Rabindranath Tagore. Devendranath Tagore foi um grande reformador religioso na Índia. E então, um dia, um jornalista perguntou a ele: o senhor fala frequentemente sobre Deus, mas onde está a prova da existência dele? Então ele aponta para o lado e pergunta ao jornalista: o que você está vendo ali? O rapaz olha e diz: eu estou vendo uma luz. Daí ele fala: mas e como você sabe que é uma luz? É porque eu vejo, não preciso de provas. E então ele conclui dizendo ao rapaz: pois é, com Deus é assim. Eu o vejo dentro de mim, fora de mim, dentro e fora de todas as coisas. Eu não preciso de prova. E então ele vai dizer que, enquanto nós falamos, nós somos como aquelas abelhas que ficam em torno dos lírios. Enquanto ela não provou o néctar, ela fica em torno do lírio, zumbindo, fazendo barulho. Mas então ela entra, prova a doçura do néctar, ela silencia. E ele diz que nós somos essas abelhinhas porque ficamos agarrados e discutindo os detalhes, os dogmas, e não sentimos a presença de Deus em nossas vidas, então zumbimos. Mas quando sentimos a sua doce presença, a gente silencia. Vai perguntar a Allan Kardec ainda na questão de número 10. Outra pergunta não menos interessante. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Vejam que a outra pergunta é difícil. Não é qualquer pergunta que ele fez aqui. Ele não está querendo pouca coisa, ele quer saber se a gente consegue compreender a natureza íntima do Criador. Compreender a natureza íntima é saber como é. Assim como a gente sabe como é o bolo que você faz. Você faz o bolo, você sabe do que é feito. Assim como a ciência investiga os átomos e as moléculas e sabe do que a matéria é feita, ele quer saber se nós podemos compreender a natureza íntima do Criador. E o que vocês acham? Bom, eles disseram que não, porque nos falta o sentido. Nos falta o sentido, porque somos espíritos dotados de faculdades, que se desenvolvem com o passar do tempo, como chamava a atenção a mensagem apresentada aqui no início. E que com o passar do tempo se desenvolvem, mas que no momento, no estágio em que nos encontramos nós neste mundo, não é possível para nós compreender a natureza do Criador. Nos falta a capacidade para percebê-lo, vê-lo, compreender a sua natureza. Mas então ele quer saber, ok, no momento eu não posso, mas em algum dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí a resposta é muito interessante, nos enche de esperança. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. É logo ali, gente, é daqui a pouco. Quando a gente estiver, então, livre do obscurecimento da matéria, quando nós atingirmos a perfeição, porque somos espíritos em progresso, quando atingirmos a perfeição, neste momento, veremos, compreenderemos a Deus. Não é bom isso? Não é bom? É aqui que nós devemos situar Jesus. Espírito
capaz de compreender a Deus. Disse um espírito, chama a atenção Allan Kardec na obra A Gênese, lá na parte dos milagres segundo o Espiritismo, um espírito falou para ele, deu uma definição de Jesus para ele, seria o médium de Deus. O espírito capaz de compreender, de captar o pensamento divino. É a nossa meta, a meta de cada um de nós. Neste momento, então, seremos capazes. Agora, no estágio em que nos encontramos, ter a confiança em Deus, a certeza de que Ele existe, é um exercício da nossa religiosidade, é um exercício da fé e da razão. Porque quando você raciocina sobre estas coisas que nós falamos aqui, você chega à conclusão de que Deus existe, só pode existir, não há alternativa dele não existir. Mas compreendê-lo efetivamente é inacessível ainda para nós. Mas vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, se nós não conseguimos compreendê-lo ainda, sem perceber a sua natureza, por outro lado, nós somos capazes de saber algumas coisas sobre ele, e sem estas coisas Deus não seria Deus. Ele não seria Ele. A primeira delas, vai dizer Allan Kardec, Deus é eterno. Gente, você já pensou no que é eternidade? Já pensou no que é eternidade? Por isso, às vezes, a gente lê, né, nas doutrinas mais tradicionais, que o Espírito vai passar a eternidade nas chamas do inferno. Ou vai passar a eternidade em beatitude. Você já pensou no que é eternidade? Não tem começo nem fim. Eterno não tem começo nem fim. E daí que na minha cabeça, o não tem fim, eu até tento assim imaginar algo que não tem fim. Mas aí quando eu penso em algo que não tem começo, me embaralha. Este é Deus. Não tem começo, nem fim. Aí vem aquela passagem muito conhecida de Santo Agostinho, que andava pela praia pensando a respeito de Deus e o que é Deus. Ele queria pensar sobre a natureza de Deus e pensava. Conta então a história que ele enxergou um menino enquanto caminhava e pensava sobre estas coisas, e o menino tentava esgotar a água do mar num buraquinho que ele fez na areia, e o menino trazia água. E ele vai indo, pensando, chega perto do menino, ele diz assim: meu filho, você colocar água do mar aqui dentro, não cabe nesse buraquinho. Olha o tamanho. Diz então a lenda, ou a história, que o menino se transformou em um homem e falou para ele: do mesmo modo você faz com Deus. Você quer colocá-lo na sua cabecinha, ele não cabe. Não cabe na nossa cabeça. Algo que não tem começo nem fim. É por isso que eles disseram que nós não temos os sentidos, as faculdades necessárias para compreender ainda. Porque a gente não consegue compreender o que é eterno. É imutável. E isso é um barato. Imutável, ele não muda. Eloy, você falou óbvio, né? Não muda. Você já pensou nisso? Não muda. Então Deus hoje será o mesmo amanhã. E Ele é o mesmo sempre. Então, 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na Terra, Deus era o mesmo.
E 4.000 anos atrás ele era o mesmo. E na criação do universo como nós conhecemos, ele ainda era o mesmo. E antes da criação deste universo como conhecemos, ele ainda era o mesmo. E daqui a bilhões e bilhões de anos, Deus será o mesmo. Ele não muda. Então ele não vai ficar zangado com você amanhã. E nem ficou hoje. Ele não vai ficar mais bonzinho amanhã. Nem mais do que ontem. Porque ele é o mesmo. Ele não muda. E sendo assim, as suas leis também são imutáveis. As suas leis são imutáveis. Se ele não muda, as leis não mudam. Ele não vai se arrepender das leis criadas por ele. Ele é imaterial. Aqui é outra coisa complexa para nós. Algo que não é matéria. É por isso que as representações de Deus são sempre humanas, porque é algo que a gente consegue apalpar, conceber. Mas ele é imaterial, dizem os espíritos. Não é matéria, mas é alguma coisa. É alguma coisa que não é matéria. Não me peça mais explicação. Eu não vou conseguir. Fico devendo essa, tá? Mas é imaterial. E sendo imaterial, ele não está sujeito às transformações da matéria. O que está condizente com o fato dele ser também imutável, né? Ele é único. Claro que sim. Ele é o Deus único. É o Deus que tem a unidade de vistas sobre a criação. Se houvessem vários deuses, cada um ia pensar, de repente, de um jeito diferente. Se houvessem vários deuses, de repente, ele não era o mais poderoso. E assim por diante. Poderia vir um outro maior, e um outro maior, e um outro maior, e no final a gente chega a um Deus, que é único. E que é onipotente por ser único. Ele é único e é onipotente, e ele pode e sabe todas as coisas. Você está pensando sobre isso? E por fim, diz ainda Allan Kardec, é soberanamente justo e bom. É soberanamente justo e bom. Isso é outra coisa que não tem entrado na nossa cabeça. Então, você está vivendo num mundo onde existe corrupção. E você diz, Deus errou comigo. Não é possível. Não devia ter me colocado aqui. Eu nasci no lugar errado. Essa expressão eu tenho escutado ultimamente. Eu nasci no lugar errado. Eu estou na família trocada. Essa pedra não devia estar no meu rim. E etc, etc. São as perguntas, as coisas que a gente fala, né? Mas Deus é soberanamente justo e bom. Então, olha só. Ele não só é justo, mas é bom. Significa que essa pedra está no seu rim porque é para estar. E é bom. Não é louco isso, gente? É bom. Porque você precisa, vai fazer bem para você. Eu nasci nessa família, tá justo. Você pediu. E é bom, vai fazer bem para você. Eu tô nesse país assim assado, tá bem certinho e vai te fazer bem. É assim. Mas a minha sogra me ama, sim, você merece. Você merece e vai te fazer bem. É assim. A gente tem dificuldade para compreender esta soberana justiça de Deus e a sua soberana bondade. É difícil para nós, muitas vezes, parar e pensar, isto que eu estou passando é bom para mim. O que isso quer me trazer de bom? O que isso quer me ensinar? O que isso vai me fazer aprender?
Como é que eu vou crescer com isso? Porque é bom para nós. Meus queridos amigos, na mensagem de abertura apresentada pelo nosso querido amigo e irmão André, ele nos chamava a atenção para o fato de que quando nós pensamos em Deus, se nós pensamos em Deus, se nós oramos para Deus, se nós falamos de Deus, e ainda assim estamos caminhando de queda em queda, imagine, afastados de Deus, como será a nossa trajetória. Por isso, nesta manhã iluminada, é necessário que a gente pense, como o poeta popular, que dizia: Pai, sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando vou viajar pelo interior, nas manhãs iluminadas, na montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nestas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso te esquecer. Pai, eu sei que já sonhei demais, mas hoje eu quero a sua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, eu hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Muito obrigado.